Olá, boa noite! Estamos ao vivo! Eu sou Georgia Mezzari e ajudo você a prosperar através da cura das emoções. E estou trazendo hoje para você um tema muito especial, que é da aula do meu mentor do Lex, que é o Matheus Ribeiro, que deu uma aula hoje muito especial sobre espiritualidade, num tema que são os sinais de uma espiritualidade emocionalmente doente. Pois é, tem muita gente no caminho espiritual que anda doente espiritualmente, emocionalmente. E é isso que eu vou trazer para você hoje, o conceito que ele trouxe aí de gente que está tão focada na religiosidade que está emocionalmente doente, através de dogmas, sectarismos, regras, normas da casa, da instituição, e é justamente isso. E por mais que eu vivi muito isso quando eu passei pelo meu caminho da minha busca, porque eu venho de uma linhagem católica, da linhagem da minha mãe, do meu pai, todos ateus. E foi muito complicado para mim, porque na época a minha mãe, como era separada, os dogmas da Igreja Católica a proibiam de muitas coisas, então ela foi rejeitada na igreja, negavam a hóstia, era mulher separada. Então eu convivi num ambiente conflituoso no catolicismo, mas eu fiz toda a peregrinação, né? Do batismo, da primeira comunhão, da crisma, tudo aquilo. Mas quando eu cresci, eu fiz as minhas escolhas e fui para o mundo. E aí eu comecei a buscar Deus de verdade, sem dogma, sem sectarismo, onde eu pudesse realmente senti-lo numa conexão direta. E eu fui então em busca, né, de outras linhas. Eu cheguei no espiritismo de Kardec, que eles chamam de mesa branca. Eu estudei um pouco da teosófica, eu fui um pouco para o budismo, busquei terapias de meditação para acalmar, como eu falei ontem, né, na live da ansiedade, para buscar tranquilidade na minha mente, desacelerar o meu cérebro e buscar realmente a meditação. Fiz muito isso por muito tempo, então foi bom para mim, mas até que eu encontrei uma forma de me conectar diretamente com Deus através de terapia de cura energética do Theta Healing, e eu vi que tudo aquilo, né, que eu tinha passado, inclusive eu passei pelo como é que era? Crístico, como é que é? Eu passei por uma outra filosofia que não tem vínculo religioso nenhum, inclusive sem dogmas, sem sectarismos, e foi excelente para mim, onde eu descobri que eu poderia me conectar com Deus diretamente com Ele. E aí encontrei o Theta Healing, que fechou com chave de ouro, onde eu comecei realmente a ter uma conexão profunda com Deus, sem religião, sem instituição, sem religiosidade, sem regras, sem normas, e era só o meu coração com o coração dele, com o amor dele, com a luz dele, com Jesus, que sempre foi o meu mestre, o meu exemplo. E foi aí que eu fui buscando a minha espiritualidade, que é diferente de religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que eu falei antes. Dogmas, sectarismos, que mais prende do que liberta. Seja bem-vindo, Muzinelo, seja bem-vindo. E a religiosidade mais prende do que liberta. Essa é a verdade. E a espiritualidade me libertou, porque eu realmente vi que eu poderia ter o meu contato com Deus diretamente com Ele, sem precisar de ninguém, sem cobrir regras de ninguém, sem ter que nada.
e isso me libertou. Seja muito bem-vinda, eu sou Mirelle, seja muito bem-vinda. Então, sinais de uma espiritualidade emocionalmente doente é quando a gente deixa dentro de uma instituição, ou dentro de uma igreja, ou dentro deixa a religiosidade e seus dirigentes mandarem na nossa vida. Então, sinais de uma espiritualidade emocionalmente doente a gente precisa se libertar para a gente poder fazer a gestão da nossa própria vida. Estou aqui com um caderno que eu estudei muito isso hoje, porque eu passei por isso em alguns lugares. Passei isso quando eu estava no catolicismo, passei isso quando eu estava na doutrina espírita, e olha que na doutrina espírita eu fiquei 10 anos lá, estudando e aprendendo, mas eu vi no final das contas que tudo aquilo, e foi muito bom, tá? Porque eu aprendi lá a muita coisa, dons, habilidades, inclusive extrasensoriais, além do físico, eu aprendi coisas lá, eu desenvolvi lá, inclusive a entender o mundo das trevas, como lidar com isso, se proteger disso e ter a força e autoridade espiritual. Foi lá que eu aprendi a ter autoridade espiritual para expulsar demônios, inclusive. E foi muito especial essa bagagem que eu tive lá. Além de desenvolver alguns dons psíquicos fundamentais. Mas eu lá descobri que também tinha algumas normas e regras que me prendiam e eu não gostava disso. E então apareceu para mim o universalismo crístico, que foi algo libertador. Seja bem-vinda, Babi, seja bem-vinda. E foi libertador o universalismo crístico, porque era uma filosofia onde eu podia me conectar diretamente com Deus, sem dogmas, sem sectarismo, sem regras e sem normas, sem ter que estar vivendo embaixo de um cabresto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E através do Theta Healing foi a primeira porta onde eu tive minha conexão diretamente com Deus, sem essas coisas todas que mais prende do que liberta. Porque a religiosidade prende, a espiritualidade liberta. Então, por isso eu trouxe hoje essa live, sinais de espiritualidade, da espiritualidade emocionalmente doente. E a gente precisa se libertar e fazer a gestão da nossa própria vida, e a gente precisa governar a nossa própria vida. Não podemos, em hipótese alguma, deixar que as outras pessoas mexam na nossa cabeça, alienem a nossa cabeça, o que a gente tem que fazer aquilo que eles querem e não aquilo que está dentro do nosso coração. A única coisa que a gente tem que obedecer é a Deus e a Cristo, mais ninguém. Então eu resolvi trazer essa live, que na verdade é um conteúdo do meu mentor, Matheus Ribeiro. Eu fiz essa aula com ele hoje de manhã. Tem todo um conteúdo aqui na minha frente de um PDF maravilhoso feito por ele. Maravilhoso. Eu vou fazer o meu melhor aqui, porque eu não sou uma estudiosa da Bíblia. Comecei a estudar agora, depois que eu fiz com ele, inclusive, o GPE, que era o estudo escatológico, que é o estudo das coisas do fim, que é o livro do Apocalipse. Depois eu fui para uma imersão com ele em Alphaville, em São Paulo, e agora eu não saio mais porque eu descobri que a palavra liberta. Tudo que tem aí fora, eu vejo que foi distração para me tirar do caminho, mas valeu de muita coisa porque eu tive o meu aprendizado. Eu tive sim o meu aprendizado do que eu queria e do que eu não queria, e descobri que o que eu queria e o que eu também não queria. E descobri muita coisa também, e a lidar com mundos, com outros mundos que existem aqui em interseção conosco, com o nosso mundo terreno, como foi na doutrina espírita e tantas outras coisas. Inclusive adquirir através da moral espiritual
a autoridade espiritual para muitas coisas, inclusive para expulsar demônios, que é muito comum, inclusive não só em exorcismos católicos, mas também na religião e na filosofia evangélica. Seja bem-vinda, Mirelle. Então, eu dei muitas voltas e hoje eu vejo que, apesar de eu ter tido parte do meu berço católico e outra parte ateu, eu descobri que hoje a palavra foi escrita por Deus através de profetas e tudo que está ali fora foi distração, porque nada ali fora tinha a palavra da Bíblia. Exatamente, a palavra da Bíblia. E eu sou muito grata aos católicos, muito grata, porque se não fossem eles e não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia. E a palavra eles condensaram num livro e a gente não fez isso, e hoje eles trouxeram isso para nós e eu sou muito grata a eles. Mas tudo que está aí fora é distração, porque não foi Jesus que falou, foi alguém que estudou, alguém que queria trazer, que era uma coisa da ciência, como o espiritismo, e transformar numa religião. O que tem lá fora candomblé, tem umbanda, diz que é religião. Mas eu não vejo esse povo pegar a Bíblia, que tem os profetas que já escreviam a palavra de Deus, recebiam por unção, pelo Espírito Santo a palavra de Deus. E tudo que está aí fora, que não usa a Bíblia, que não usa palavras de Jesus, os exemplos de Jesus, a passagem de Jesus como seu Salvador, é só distração para tirar a gente do caminho. Resumindo, gente, é isso. Mas como eu passei por esses lugares, eu também tenho autoridade de falar o que eu vou falar aqui hoje. Dentro das instituições, dentro das doutrinas da religiosidade, existem pessoas doentes, muito doentes emocionalmente. E a gente não pode deixar essas pessoas governarem a nossa vida. Essa é a verdade. Eu quero resumir hoje, eu vou falar inclusive da passagem de Mateus no capítulo 23, e eu tava nervosa porque eu não sou uma estudiosa da Bíblia, mas eu sou uma pesquisadora, sempre gostei de estudar e busquei aqui, busquei lá, e busquei aqui, busquei lá, e isso é quem sou eu hoje, e eu tenho orgulho de mim por isso. E eu não sou uma estudiosa da Bíblia, mas eu vou ler e vou fazer o meu melhor aqui. Porque o que importa é o que está no meu coração e é uma vontade de abrir a boca e de falar da minha experiência e do quanto a conexão diretamente com Deus, meu relacionamento diretamente com Ele e com Jesus é que faz a diferença. Porque o que importa é o coração. O que importa é a nossa alma limpa, não o que está fora, mas o que está dentro. Então, eu quero falar sobre os 5 Ds que o Matheus Ribeiro falou hoje na nossa aula, às 6h30 da manhã. Aliás, se você está perdendo essa aula dele, durante toda essa semana ele vai dar aula todos os dias às 6h30 da manhã. Busque o canal dele do YouTube e também no Instagram. Não perca a aula. Se você perdeu, não teve tempo para assistir reprise, vem comigo aqui à noite, durante toda essa semana, às 20 horas eu estou fazendo essa live de transbordo, ok? Então vem comigo que nós vamos falar agora sobre os 5 Ds. O que é isso? Seja bem-vindo, Jair. O que é os 5 Ds? 5 Ds da autossugestão. Então eu vou pro meu caderno e pro PDF dele que tá aqui, para eu mais ou menos não, para eu fazer o meu melhor aqui do que eu aprendi com ele pro meu transbordo, que é muito importante para mim. A gente precisa fazer a gestão da nossa própria vida, certo? Certo, a gente não pode ir com cabresto de ninguém, nenhuma instituição, nenhuma igreja, nem religiosidade que mais prende do que liberta, certo? Certo. O que a gente tem que fazer? 5D, se desapegar. Aprender a deixar as crenças antigas e comportamentos que nos levam para trás ou nos deixam paralisados no nosso progresso emocional e espiritual. Então a gente precisa mudar. Tem uma coisa tocando aqui, só um minutinho.
que foi. Terminou. A gente precisa se desligar dessas crenças antigas que nos prendem. E certos comportamentos. Como assim? Se desapegar de pessoas, de comportamentos, de dogmas, de regras. A gente tem que se desapegar e focar no que é importante. Deus e Jesus Cristo é nosso relacionamento com eles. Outro D, se despreocupe, não se preocupe com o que vão dizer de você, se você saiu da igreja, se você perdeu seu coração, se você virou uma pessoa desregrada, virou uma ovelha desregrada. Deixe de lado, ignore, esqueça, siga o seu coração. Se você está seguindo os princípios e valores cristãos, vai pela sua cabeça. Para de ir junto com a manada, porque tem muita gente alienada ali, fazendo a cabeça das pessoas, tá? E mais para orgulho, mais para ficar sendo bajulado, como tem muitos dirigentes de instituições assim, do que para depois ficar falando mal que você é uma ovelha desregrada da igreja. Então não se preocupe, siga o seu coração, vai fazer o seu caminho. Se você fez seu caminho, não gostou, quiser voltar, volta, ou vai para uma outra igreja, ou vai para uma outra instituição, mas faça o seu caminho. Se despreocupe do que vão falar e do que vão julgar você. Então, já te falo, vai curar as suas crenças e os seus bloqueios emocionais de julgamento, tá? E de se importar com o que as pessoas falem ou pensam a seu respeito. Ou seja, a sua reputação. Claro que acontece, Mirelle, é o que mais tem. E não é só na católica, ou na evangélica, ou no espírita. Eu vivi isso porque eu passei por esses todos, e ainda dei uma passadinha na Umbanda, e ainda conheci tal, não sei o que, de uma festa de um candomblé, e ainda por cima, ainda fui lá para a Sociedade Teosófica. Eu tenho estrada de pesquisa e de busca, e isso tem em qualquer lugar, e eu me libertei, graças a Deus. Assim como Matheus Ribeiro se libertou, eu também me libertei, e eu descobri que essas instituições e dogmas e sectarismos mais prende do que liberta. E a Mirelle está dizendo, e as pessoas acabam adoecendo. Eu mesma já vivenciei, e eu também já vivenciei isso. E depois você vai me contar a história, pode me deixar lá no meu direct. Aliás, pode contar o livro aqui, eu vou ler a sua história aqui. Vamos para o próximo D, ou seja, o D da autossugestão para sair disso aí. Outros, se desconecte para se conectar com o que é realmente relevante e importante para você. Então, se desconecte de quê? Vamos lá. Você precisa deixar para trás, tá? Daquilo que não te leva para frente, ou seja, de pessoas, de comportamentos. Então, pessoas que te alimentam dúvidas, medos, preocupações. Que mais? Que não te acrescentam em nada, não te incentiva, não te encoraja, que ainda querem te manter naquela tua velha versão do bonzinho, do que diz amém e que faz tudo direitinho e que tá ali servindo e que você não tem nem vida. Esquece. Se desconecta dessa gente, se desconecta desses compromissos. E aí o outro D já vou juntar. Se descomprometa. Se você fez um compromisso com a instituição, com fulano, com beltrano, com dirigente e não sei mais o que, você fala, olha, mudanças acontecem, escolhi outro caminho para mim, é isso que eu vou fazer agora, né? Se você diz, mas você se comprometeu, fez um laço, um contrato, né? Você se comprometeu de seguir isso aqui até o final da sua vida. Eu falei, aí você fala, mas agora estou me descomprometendo, meu compromisso é direto com Deus e com vocês, o contrato acabou, o laço acabou, estou me desconectando, falou tchau, estou indo buscar o meu caminho. E falem mal, falem bem, mas falem de mim.
Olha eu já colocando o digital aqui no meio. Falem bem, ou falem mal, mas falem de mim. Se falar mal não tem problema, que hater vai me trazer mais seguidores e gente que vai me acompanhar. Não é isso que o Pablo Marçal fala pra nós? É isso aí. Então é isso. Então, se desconecta do que não é relevante para a sua vida, tá bom? Se descomprometa também. Não mantenha mais compromissos, né, que foi imposto por outra pessoa, que você tinha que isso, que tinha que tinha, você não tem que nada. Então, cuidado com as lições aí que querem deixar você em maus lençóis, né? Que você disse isso, que você falou aquilo, que você disse que ia entrar aqui, que só ia sair quando morresse, aquele negócio todo. Não, se descomprometa, fala, meu compromisso é com Deus, já me descomprometi aqui com vocês, com a instituição, falou, tô indo pro meu caminho. Seja bem-vinda, Cíntia, nossa, quanto tempo, bom te ver aqui na live. Esse telefone não para de tocar, tem alguma coisa aqui. Vou deixar tocar esse trem. Seja bem-vinda à Luz da Visão. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Que tem aqui um negócio aqui na minha tela, que apareceu na minha tela e eu não vejo a câmera. Né? Então é isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado nessas instituições, nesses dirigentes, pastores e tudo mais. Porque, a gente deixa de viver a nossa vida para viver da instituição. A gente perde os melhores momentos da nossa família, as festas, os compromissos, o lazer, tudo. E o último da autossugestão é o desfrute e descanso. Quando a gente está vivendo no cabresto, a gente só vive para eles, para a instituição, para servir, achando que tá fazendo a nossa obrigação como cristão. Gente, não é assim. Você tem uma vida para viver, você tem uma família, tá perdendo de ver seus filhos crescer, a sua esposa muito sozinha, se sentindo abandonado muitas vezes, porque não está em casa, ou o marido, né, muito sozinho, e aí, né, dando uma brecha, inclusive, para buscar outras coisas fora do casamento. Então, assim, às vezes a gente se compromete tanto, viram aquelas beatas que só quer saber de igreja, de religião, e de compromisso, de sopa, e de não sei o quê, e a gente esquece que a gente tem uma vida. Então, e o que acontece? Acontece que essas instituições, elas impõem um fardo muito pesado nas nossas costas, e aí a gente não tem o quê? O quinto D, que é o desfrute e o descanso. Então, muito cuidado com isso e pensa nisso. Oi, Marcos, seja bem-vindo, querido. Tô eu aqui transbordando na aula do Matheus Ribeiro, que ele nos deu hoje de manhã. Seja bem-vindo, saudade de você. Estamos aí no próximo Lex, hein? Estarei lá em fevereiro. Ai, que delícia. Bom te ver aqui, doutor. Ó, a nossa collab, hein? Não esqueci disso, não. Vamos falar agora sobre o quê? Eu quero falar sobre a passagem Mateus capítulo 23, porque é a parte da Bíblia que Jesus... Vamos lá para o My Bible, minha Bíblia com todos os comentários. Vamos lá. É a parte... Mateus capítulo 23 é a parte onde Jesus mais trata das questões do espírito religioso, mais confronta os fariseus, mais confronta aqueles sacerdotes que eram bonitos por fora, com roupagem, com aquelas roupas bonitas, com aquelas pompas que gostavam de todo mundo se bajulando, se achavam importantes, infalíveis e também religiosos que não assumiam seus próprios erros na época, muito orgulhosos, mas não admitiam que eram isso. Na verdade, eles eram pompas por fora e podres por dentro. Vamos lá? Vou mostrar para vocês que tá na palavra, em Mateus capítulo 23. E eu vou ler, inclusive, com os comentários que eu fiz aqui, ó. Eu estou animada agora, tô animada. Jesus censura os escribas e os fariseus. Vamos lá.
Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira... Tem problema aqui. Meu PPT aqui, meu PowerPoint. Ih, lascou. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, ou seja, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque dizem e não fazem. Vamos lá. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Aquilo que eu falei. A religiosidade, as instituições é um fardo pesado de carregar. E os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, se acham acima de todo mundo e que os outros é que tem que servir. Tô gravando sim, tô gravando. Fica aqui e no canal do YouTube, tá bom? Um abraço para você e pro seu marido, saudade de vocês. Vamos lá. Nenhum dedo eles querem mover. Praticaram, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Versículo 5. Deixa eu ver se eu tenho algum comentário aqui sobre isso. Não. Amam o primeiro lugar nos banquetes. Olha os escribas e fariseus. E as primeiras cadeiras nas sinagogas se acham os mais importantes. O suprassumo, né? O suprassumo. O último biscoito do pacote. As saudações nas graças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Mestre só existe Jesus. Mestre é só aquele que veio e nos deu a vida dele para nos dar a salvação e o reino, mostrar o reino. O resto é irmãos, iguais a nós, viemos do mesmo Pai. Eles não são melhores do que nós por causa de cargo. Não são, somos irmãos, está na palavra. Versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então tem muita instituição que chama Painho, ô Pai, Pai, opa, Pai, pastor é Pai, padre é Pai, Pai de Santo. O único Pai que existe é Deus, nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Vou falar até uma frase que eu gosto muito, que eu vi essa semana, naquela série maravilhosa que eu tirei de Desfrute de Chosen. Bendito seja Deus Todo-Poderoso, o Salvador, Criador do fruto da vinha. Ele é o poderoso. Pai só existe um. Nem sereis chamados guias, não são guias de ninguém, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Tem aquela frase que, como é que é? É aquele que serve. Peraí que vai vir. Eu já falei que eu não sou estudiosa da Bíblia, estou estudando, gente. Estou aqui transbordando, fazendo o meu melhor. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, como é que é aquela frase? O maior é aquele que serve.
O maior é aquele que serve. Isso, me ajuda aí, Mirelle, me ajuda aí. O maior é aquele que serve. Que serve quem? A Deus, a Cristo, não aos irmãos que se dizem melhores por causa do cargo, ou porque estudaram isso, ou porque estudaram aquilo, ou aquilo outro. Maior é aquele que serve. Agora eu já tô com os dois, é um caderno e um trem, né? Porque senão eu não dou conta não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ai de vós, escribas... Não, peraí que eu pulei uma parte, peraí. Então, peraí. Aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Vou repetir, olha isso aqui. O reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais. Eles não vão entrar, mas eles também não deixam os outros entrarem. Aqueles que estão se desvirtuando na cabeça deles, estão se desvirtuando, são ovelhas desregradas, né? Perderam o coração, foram para o mau caminho, viraram satanista, sei lá o que. Essas coisas, porque não estão mais seguindo os dogmas, as regras e as normas. Serão perseguidos. Perseguidos. Qual é o cristão que não vai ser perseguido? Quem assumir mesmo, eles colocam vendas nos olhos, exatamente. Exatamente, Mirelle, exatamente. Colocam vendas nos olhos, mas o pior ainda está por vir aqui dessa passagem. Vem comigo, vem comigo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Forte essas palavras de Jesus, hein? Olha, isso aqui foi tapa na cara mesmo. Jesus não estava brincando, não. Ah, ele tá falando bem isso aqui, ó, isso mesmo. Converter alguém para a vossa religião. Ele falou ali em cima. Vez feito não tomais filho, né? Exatamente. Esse negócio de ficar querendo converter de qualquer jeito, porque a minha igreja é melhor, porque a minha religião é melhor, aquelas lavagens cerebral. Dá certo isso não. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O santuário, o que é? O nosso coração. O nosso coração. Então vamos prestar bem atenção na palavra. E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Vamos aí, vamos em frente. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Meu Deus, que forte isso. Jesus é incrível, né? Meu Deus do céu, eu admiro demais, amo demais esse homem. Não é homem, né? Maravilhoso. Ai de vós, aqui ó, nessa passagem, a cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ele quer dizer o seguinte, aqui também nessa parte, quer ver?
Eu tenho um comentário aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que ele quer dizer isso na passagem 23? Nada contra o dízimo, até necessário, senão as instituições nem sobrevivem, não é verdade? Eles têm o salário deles, eles têm as coisas deles, é uma instituição, tem hierarquia e tudo mais, é necessário para manter. E as pessoas precisam, muitas delas precisam de um templo. Precisam. Uai, por que não? Tem pessoas de todos os níveis espirituais. Uns que não precisam de nada, de lugar nenhum para se sentir bem, e outros precisam ainda. E tá tudo bem, tá todo mundo caminhando, tá todo mundo indo. E se não tivesse? Então a gente precisa. Não estou dizendo aqui que não tem que pagar dízimo e não ajudar as instituições. Faz o que dá no seu coração, ajuda, não tem problema. Só que a gente não pode ficar vivendo embaixo do cabresto deles. Entende? Mas nada contra dízimo, nada contra oferta, mas não omitir a justiça, a misericórdia e a fé. O que ele fala aqui no 24, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Olha que legal isso aqui, sabe o que significa? Sacerdotes, fariseus, os fariseus sacerdotes, e trazendo para o nosso tempo, que condenam nos outros o tropeço, mas em si aprovam o que é errado. Ou seja, vive apontando, né? O cisco no olho do outro, o argueiro no olho do outro, mas no cisco no seu não enxerga. Então, é a passagem que diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Se aprova no que é errado, mas no que é dos outros não. Muito interessante isso. Próximo, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, do que está por fora. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Estão sujos, imundos e podres por dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que o reino ensina? O que Jesus ensina? Limpar de dentro para fora. É assim que funciona, não é de fora para dentro. Limpar de dentro para fora. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Isso é bonito, né? Que por fora se mostram belos, mas por dentro, interiormente, estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Ou seja, bonito por fora e podre por dentro. Versículo 28 diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantos a gente vê nessas instituições que são podres, hipócritas e cheios de iniquidade. Sem comentários, né? Aparência, espiritualmente, é aquela coisa que maravilhosa, né? Aquelas roupas, ordenações, aquelas coisas, tudo é bonito por fora. Por dentro é imoral, é vazio, aquela pegação no pé, é aquela coisa que não deixa o filho, né? Ou o servo ali, o praticante, o que está dentro, ter vida.
atormenta, perturba, cobra, escraviza. E é isso. E é isso. Tô tirando um copo ali, gente. Vamos pro 29. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Filhos dos que mataram os profetas. Diz meu professor que persegue aqueles que matam, aqueles que Deus levantar. Ou seja, perseguem aqueles que são verdadeiros e puros na palavra e que estão pregando por amor, que só obedecem e vivem para Deus e para Jesus. 32. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Ou seja, Jesus vai mandar, já mandou e já está, tem muitos por aí, muitos verdadeiros, puros de coração que estão sendo o quê? Perseguidos e mortos. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E a gente já sabe da promessa. O verdadeiro cristão será perseguido e muitos serão mortos. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo. Abel, aí não, aí já vem uma outra parte, chegamos no 35. Vou repetir. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo. Deus envia profetas, guias, mas se você é um deles, assim como eu, seja bem-vindo, Antônio. Seja bem-vindo, Antônio, parceiro aí de negócio do grupo de network. Espere ser perseguido, espere problemas. Não pense que a vida do cristão vai ser fácil. Não espere isso. Está aqui na palavra, Mateus 23, de 1 a 35, para quem quiser. E eu quero trazer agora as doenças. Deixa eu ver se até não fechou aqui o meu PowerPoint, porque deu uma confusão aqui, eu acho até que fechou. Vamos ver. Sinais que mostram que espiritualmente as pessoas estão doentes. Fechou mesmo, vou ter que abrir aqui o arquivo, gente. Um segundinho. Tá em downloads. Não sei o que aconteceu aqui. Sinais da espiritualidade emocionalmente doente. Tem muita gente doente dentro das instituições, dentro das sinagogas, cheios de hipócritas, escribas, fariseus. E é isso aí. E vamos lá então. Vamos falar agora de alguns sinais. Que sinais são esses? Vamos lá. Espiritualidade emocionalmente doente. 1. Convencimento. A pessoa quer convencer que tudo que está acontecendo é espiritual e ignora muitas vezes a necessidade que as pessoas têm de crescer na vida pessoal e no espiritual e no emocional. Como assim, Georgia? Como assim?
que eles acham que tudo tem que viver para o espírito, que não precisa curar as emoções, que você não tem vida, que você não tem um negócio, que você não precisa trabalhar, que você tem que viver para a instituição. Então, tentam convencer que tudo é espiritual, mas nem tudo é religioso, sempre tem algo espiritual, mas nem tudo é religioso. Então, eles muitas vezes ignoram aí esse crescimento necessário que a gente precisa amadurecer emocionalmente, espiritualmente e também financeiramente. Como é que você vai pagar suas contas, né? Você não pode ter um negócio, não pode prosperar, não pode enriquecer. Outro sinal de que tem espiritualidade doente a pessoa leva a ter uma vida dentro da instituição e nada fora dela. Então vive para a igreja, vive uma vida em casa e na igreja, em casa e na igreja, em casa e na igreja. Não, assim, não tem outra vida, é só isso, vive para eles. Então, se você vive só para isso e é cobrado dessa forma, uma vida escrava, isso é um sinal de que você está emocionalmente doente, ok? Outro item, impede de expressar emoções. Quantas vezes, né, dentro da instituição, e eu tô lembrando lá atrás da católica, né, que a gente muitas vezes não pode expressar as emoções, brincar, relaxar, né, trazer a visão de um Deus. Eles trazem muita visão de um Deus duro, carrancudo, sério, bravo, que vai te julgar, que vai te castigar, né? Então, assim, muito sobre o que você vai fazer, tá fazendo é pecado, você não pode ser você não pode ser solto, ser leve, não pode ser descontraído, né? Que isso é pecado, que isso não é justo, não é certo, não é de Deus. A palavra diz que eu sou justa, redimida e comprada por preço, não pecadora. A observação sobre esse item aqui, muito interessante. Outro item, sinais de espiritualidade emocionalmente doente. Não posso ter lazer e cuidar do corpo, porque eles acreditam que o prazer é da carne. Então tem a crença religiosa. O que é a crença? Crenças são regras oriundas que orientam a nossa vida, aquilo que a gente acredita, certo? Certo. Então, muitas vezes, as instituições, os dirigentes falam que, para que você vai cuidar do corpo? O que importa é o espírito. Seja bem-vinda, Maria. Joia, saudade de você. O que importa é o espírito, para que vai cuidar do corpo? Só que corpo e carne são coisas diferentes. E aí é que está. Cuidar do corpo, porque eles acreditam que isso é prazer, e não é. Não é prazer da carne. O prazer da carne é a inclinação ao pecado, mas cuidar do corpo físico torna a pessoa mais preparada para trabalhar para Deus, para viver mais tempo. Quando você se alimenta bem, quando você cuida do corpo, quando você faz exercícios, quando você evita aquilo que vai diminuir a tua vida, você vai ter um corpo mais saudável para servir a Deus por mais tempo. Então tem uma confusão entre carne e corpo. Na visão deles, diz que você não tem lazer, que não pode cuidar do corpo porque é prazer da carne. Não é. Prazer da carne é aquela inclinação ao pecado. Cuidar da ferramenta que habita a nossa alma e o nosso espírito é nossa obrigação. Obrigação. Então, fazer esporte, faça esporte, cuide do seu corpo. Não precisa ser no extremo, nem no extremo da vaidade.
mas cuide do seu corpo para você viver mais e servir mais tempo a Deus e a Jesus, ok? No outro item, sinais de que a espiritualidade que está emocionalmente doente. Nunca ande com pessoas que não têm vulnerabilidades, aquelas pessoas que são fortes demais, que se acham uma fortaleza, que não demonstram as emoções, porque acham que vão ser fracos. Não tem aquele negócio que o homem não chora? Pois é, que é fraqueza chorar, que é aquele tipo de pessoa que diz que não tem fraqueza, que eu sou infalível, né? Cuidado com esse tipo de pessoa dentro das instituições, que diz que não falha, que não tem pecado, né? Que não tem vulnerabilidades, que não se permite a ter vulnerabilidades, que com eles não acontece nenhum tipo de tentação. Sei. Não tem... E que eles não têm nenhum problema, que tudo é certo, que tudo é maravilhoso, inclusive que eles não têm muito orgulho, porque não reconhece que tem erros, que tem falhas, que tem questões neles, humanas, simplesmente humanas, se colocam acima de tudo, o suprassumo do suprassumo. E tomem cuidado com esses dirigentes nas instituições que vocês estão, ok? Tem um outro item aqui, não tô vendo aqui no PDF, mas anotei aqui, que é um sinal de espiritualidade emocionalmente doente, quando os dirigentes impedem a gente de ter tempo com amigos, com colegas, de ir a festas de confraternizações, a ambientes de network, muitas vezes inclusive da nossa família, até o aniversário de um parente, é um casamento, é uma festa porque tem compromisso na igreja, ou tem um compromisso com a religiosidade ou com a instituição, ok? Cuidado com isso. A agenda da igreja, da instituição, sempre prende o servo. E a pessoa, com medo de dizer não, porque não sabe dizer não a essa agenda escrava, acaba se escravizando. Mas o problema não é da instituição, é da pessoa que não aprendeu a dizer não, não tem coragem de dizer não, de se posicionar. E aí, vamos voltar para a questão das emoções. Vai curar as emoções, leva para casa que é teu, vai aprender a dizer não. Vai aprender a dizer não. É assim que tem que funcionar a coisa. Então, quando a gente se importa com o que os outros vão falar sobre se vai ser taxado de ovelha perdida e ficar falando mal de você porque você não cumpriu algum compromisso, ou porque ficam te obrigando aos compromissos da instituição, tome cuidado com isso, tá bom? E aprenda a dizer não. Você está se importando muito com o que as pessoas pensam e falam. A pessoa está se desrespeitando quando ela diz sim para o outro e não para ela. Ela não respeita a vontade dela. E quando ela se importa demais com a opinião alheia, é porque ela precisa de aprovação. Então precisa curar isso, a questão de bloqueios emocionais que precisam ser tratados e aprender a dizer não. Parar de querer agradar todo mundo. Beleza? Beleza. Outro item, um sinal de espiritualidade, que a pessoa está emocionalmente doente. Quando o líder diz que a pessoa só depende dele como guia para chegar a Deus. Que o guia ali é como uma cobertura, uma fortaleza, uma força espiritual de proteção, qualquer coisa que eles falem para que a pessoa fique presa ali ao sacerdote, né? E a pessoa fica ali com aquele sacerdote de estimação, né? Porque a pessoa já não está muito bem, não está forte nas suas convicções. Está sendo dominada, controlada por algum dirigente ali da instituição.
É óbvio que a pessoa emocionalmente não está bem, certo? Claro que não está bem. Aí acontece o quê? O líder fala, não, se você largar aqui ou se você me deixar, você vai ficar, por exemplo, alvo fácil das trevas. Outra coisa é, você vai se perder, hein? Esse tipo de coisa, onde ele só vai se conectar com Deus através dele mesmo, dele, o sacerdote, ou o pastor, ou o guia, entendeu? Vamos tomar cuidado quando o líder diz que o servo depende dele para chegar ao mais alto. Por quê? Porque nessas questões é que surgem aí a dependência emocional. A dependência emocional começa ali, aí vem os abusos, aí começa os abusos, os traumas, as alienações diversas. Isso é dependência, faz com que o servo, a pessoa que está ali servindo a casa, se torne um dependente emocional da casa e do guia, pastor, padre, seja o que for. O que diz ali no meu PDF? Se torna sacerdote, se coloca como Deus, acontece os abusos, a alienação, os traumas, sendo que precisa de uma cobertura espiritual para ter essa conexão com Deus. Nada disso é verdade. Gente, eu passei por isso aí. Sai fora disso aí, vai se curar emocionalmente, a conexão diretamente com Deus, porque isso é dependência emocional. Vamos ver se tem mais algum item aqui. Tem. Seguir regras e normas, cartilhas, seja de doutrina, da casa, da instituição, seja o que for. E vou juntar aqui também dogmas, sectarismos, isso tem na Igreja Católica. Então, assim, a gente acaba mais seguindo normas e regras deles do que seguindo Jesus, né? Ensinam mais as regras e as normas do que ensinam Jesus para nós. E acaba nos afastando do mestre para a gente servir a casa e não a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas coisas nos afastam de Deus. Isso prende, isso não liberta o nosso coração e a nossa alma. E outra coisa, essas normas e regras, é aquilo que diz que pode, o que não pode, pode fazer, o que não pode fazer, como se comportar, como não se comportar, que roupa usar, que roupa não usar. Corta cabelo, não corta cabelo. Vai com roupa de não sei o que, vai sem a roupa de não sei o que. Pode desquitada, tomar hóstia, não pode. Dogma de igreja, divorciada. Pode, não pode. Casado, não casado, juntado. Então, assim, o que realmente importa, que são os ensinamentos de Jesus, não ensina, dá mais importância às regras, às normas, dogmas e sectarismos, ok? Obrigações que mais nos afastam do que nos aproximam da verdade de Deus e nos aproximarmos com Ele. Outra coisa que eles falam, que também é um sinal de espiritualidade emocionalmente doente, afastam você de pessoas que não professam a mesma fé que você. Pessoas que são de outra religião, pessoas que não seguem nada, ou pessoas que não estão na mesma vibe, no mesmo network ali da igreja, da instituição, do centro espírita, seja o que for. Ficam julgando essas pessoas e dizendo que a gente não pode caminhar com elas. Afasta você das pessoas, e muitas vezes delas são nossos parentes, nossos familiares. Sendo que a gente tem que olhar primeiro para as questões dentro da nossa família. Então, vamos nos livrar disso, dessas amarras, dessas prisões, disso tudo, para poder fluir, frutificar, fluir na presença de Deus, frutificar, prosperar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, ter uma conexão profunda com Ele, profunda com Jesus, sem essas amarras, sem esses dirigentes. Porque
Se você sentiu que algum desses sinais, você vive alguns desses sinais, significa que espiritualmente, se você está vivendo espiritualmente algum desses sinais, emocionalmente você está doente e você precisa se libertar. Seja bem-vindo. Aptos Porto Seguro. Seja bem-vindo. Precisa se libertar. Então, acho que já deu mais ou menos a nossa hora. Deixa eu ver quanto que tá dando ali. 21h08. Vamos fazer uma ativação espiritual de libertação disso tudo? Vamos lá. Quem vem comigo? Vamos respirar profundamente. Se quiser ficar naquela posição de poder do super-homem, da Mulher Maravilha, peito estufado, cabeça para frente, que você nasceu para governar, você nasceu para ser um leão, para ser uma leoa, para fazer a gestão da própria vida, porque você é filha de Deus, você é essência divina, você é partícula de Deus, você é amado por Deus e você tem esse poder de fazer a gestão da própria vida. Vamos lá? Respira profundamente, relaxa o ombro, relaxa o pescoço, respira, enche a barriga de ar até o diafragma, solta. Solta com ar, com som, mais uma vez, relaxa, mas fica na posição de poder para você sentir o seu poder. A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. A Ti, Senhor, damos glória. Glória a Deus nas alturas e ao Mestre Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ti, Senhor, rendo graças, rendemos graças pela Tua presença. Como é bom sentir a Tua presença. Criador de tudo que é, de tudo que há. Limpa em nós, no nível histórico, em todos os níveis de crença, no nível primário, secundário e até no nível ancestral, as gerações que vieram de gerações e gerações em nós através do nosso DNA. Limpa em nós tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que escraviza, as nossas mazelas, as doenças emocionais que nos deixam presos e nos impede de governar, aquilo que nos impede de ser aquilo que Tu, Senhor, nos fez ser, tudo aquilo que nós viemos aqui para ser. Limpa em nós tudo aquilo que nos impede de prosperar e de ser aquilo que nós viemos aqui para ser, no nosso propósito, na nossa missão. Limpa em nós tudo aquilo que não nos serve mais. Todos estes sinais que nós falamos aqui, na palavra de Jesus em Mateus 23. Livra-nos daquilo que não nos serve mais, que mais aprisiona do que liberta. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. E substitua pela liberdade, pela leveza, pela frutificação, pela prosperidade, pelo governo, pela gestão da nossa vida, da nossa alma, das nossas emoções. Substitua por tudo aquilo que é leve, por tudo aquilo que é bendito. Pelo poder que Tu nos deu, Senhor, de governar a nós mesmos, as nossas almas, as nossas emoções, rendemos graças. Na Tua presença e na presença de Jesus e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Está feito, está feito, está feito. Está feito para o nosso inconsciente, consciente, o nosso eu superior. Esfrega suas mãos, diga já é, está feito, está feito, está feito. Que essa energia nos liberte, que todos nós possamos ser aqui hoje e agora, neste tempo, aquilo que nós viemos aqui para ser, aquilo que Deus governou dentro de nós, que é o seu poder, que está dentro de nós. Em seu tempo, pode abrir os olhos. Amém? Amém. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Canal Agir de Deus. Oi, Flor. Seja bem-vinda. Saudade de você. Com essa ativação espiritual, hoje eu trouxe aqui, estou trazendo essa semana, todos os dias às 20 horas, aula de transbordo para levarmos só o que nós precisamos levar para 2024 para prosperar. O que não serve mais, nós vamos deixar aqui em 2023. Se você não está assistindo a aula do Matheus Ribeiro, tem muito material dele no meu feed, Matheus Ribeiro, Líder 1, aqui no Instagram, às 6h30 da manhã. Se você não está assistindo a aula ou repeteco no YouTube, pode vir aqui à noite que vai ter a aula comigo, porque eu estou fazendo um apanhado da minha experiência de vida, de tudo que eu vivi, com o conteúdo que ele traz diariamente. Se você quer se libertar e prosperar em 2024, em todas as áreas da vida, todos os dias, assim como eu tenho feito todos os anos, eu sei o que eu fiz todos os anos e deixei no ano velho para prosperar no ano novo. Eu estou trazendo aqui nessas lives todos os dias às 20 horas. Durante a semana vai ser às 20 horas, durante toda essa semana, e no sábado e domingo, que é pré-véspera de Réveillon, vai ser ao meio-dia, porque vai fazer essa hora ninguém vai estar aqui. Ninguém vai ver depois também. Então, é isso. Se você quer curar as suas emoções, você está no lugar certo. Clica aqui na bio do meu perfil do Instagram, que lá tem conteúdo maravilhoso, programa de 21 dias de reprogramação para amor próprio, autoestima, para você despertar esse leão, essa leoa que está dentro de você. Tem um e-book para cura emocional da sua criança interior, um e-book lá com atividades e conexão com a sua criança interior, e também uma sessão de hipnose, de reprogramação mental, para você não só curar a sua criança ferida, mas também ir no encontro com o seu eu do futuro. Essa meditação chamada Jardim de Folhas mudou a minha vida. E eu trouxe isso para vocês. Está lá na bio do meu perfil aqui no Instagram. E também está lá o canal do YouTube. Essa live vai ficar salva aqui. E também vou subir hoje ou amanhã de manhã, dependendo aí, né, dessa internet. Amanhã de manhã, lá no meu canal do YouTube, ok? Beijo grande para vocês. Amei estar aqui transbordando mais uma vez. Tamo junto. Amanhã estarei aqui de novo, esperando você. Estamos juntos até depois do fim.